Capítulo 5. Sobre a firmeza, Sun Tzu diz: a força é a energia acumulada ou a que se percebe. Isto é mutável. Os experts são capazes de vencer o inimigo criando uma percepção favorável neles. Assim, obtém a vitória sem necessidade do uso da força. Governar muitas pessoas como se fossem poucas é uma questão de dividi-las em grupos ou setores. É organização. Batalhar contra uma tropa numerosa como se fosse pequena é enviar um sinal percebido pela oposição como força e poder. Conseguir que o exército seja capaz de combater o adversário sem ser derrotado é uma questão de empregar métodos ortodoxos ou heterodoxos. A ortodoxia ou a heterodoxia não é algo fixo, ao contrário, se alternam em ciclos. Um imperador, que era um famoso guerreiro e administrador, falava de manipular a percepção dos adversários sobre o que é ortodoxo e heterodoxo, e assim atacar inesperadamente, combinando os dois métodos até os converter em um só, os transformando em algo indefinido para o inimigo. Que o efeito da força seja como o de pedras lançadas contra ovos, é uma questão de cheio e vazio. Quando você induz um adversário a te atacar em teu território, a força dele sempre estará vazia, em desvantagem, enquanto você, ao não competir no que lhe é melhor, terá sua força sempre cheia. Atacar o cheio com o vazio é como lançar pedras em ovos. Com certeza, eles se quebrarão. O ataque direto é ortodoxo. O indireto é heterodoxo. Só há dois tipos de ataques: o extraordinário através da surpresa e o ordinário, que é direto, mas suas variantes são inumeráveis. O ortodoxo e o heterodoxo se originam um do outro, como um círculo sem começo nem fim. Quando a velocidade da água chega ao ponto de mover as pedras, é a força direta. Quando a velocidade e a habilidade de manobra do falcão permitem que ele ataque e mate, chamamos a isso de precisão. O mesmo acontece com os guerreiros experts. Sua força é rápida, sua precisão certeira. Sua força é como o disparo de uma catapulta. Sua precisão o faz atingir o objetivo previsto, causando o efeito esperado. A desordem vem da ordem. A covardia surge da coragem. A fragilidade brota da força. Se você quer fingir desordem para distrair seu inimigo e convencê-lo, primeiro tem que organizar a ordem, porque só assim uma desordem artificial poderá ser criada. Se você quiser fingir covardia para conhecer a estratégia de seu inimigo, primeiro terá que ser extremamente corajoso, porque só assim poderá fingir timidez nas atitudes. Se você quiser fingir fragilidade para induzir a arrogância de seu inimigo, primeiro terá que ser extremamente forte, porque só assim poderá fingir ser frágil. A ordem e a desordem são uma questão de organização. A covardia é uma questão de valentia. E o ímpeto, a força e a fragilidade são uma questão de formação em batalha. Quando um exército tem a força do ímpeto, percepção, até mesmo o tímido se torna valente. Ao contrário, quando um corajoso perde a força do ímpeto, se transforma em um covarde. Nada é imutável nas leis da guerra. Estas se desenvolvem sobre a base do ímpeto. Com astúcia podemos antecipar e conseguir fazer com que os adversários se convençam de como proceder e se movimentem. Assim, os ajudamos a trilhar o caminho que determinamos para eles. Fazemos com que os inimigos se movimentem com a perspectiva do triunfo para que caiam na emboscada. Os bons guerreiros buscam a eficácia ao batalhar, a partir da força, do ímpeto, percepção, e não dependem apenas da força bruta de seus soldados. São capazes de escolher os melhores, posicioná-los adequadamente e deixar que a força do ímpeto atinja seus objetivos. Quando existe entusiasmo, convicção, comando, organização, recursos, soldados comprometidos, há a força do ímpeto, e até o tímido é valoroso. Desse modo, é possível destacar os soldados por suas habilidades
e assim dar a eles deveres e responsabilidades adequadas a seus perfis. O corajoso pode lutar, o cuidadoso pode ficar de sentinela, e o inteligente pode estudar, analisar e comunicar. Todos são úteis. Deixar que os soldados lutem, permitindo que a força do ímpeto faça seu trabalho, é como fazer as rochas deslizarem no penhasco. As rochas permanecem imóveis em lugares planos, mas rolam em planos inclinados. Ficam fixas quando são quadradas, mas giram se são redondas. Portanto, quando conduzimos a tropa com astúcia, o impulso é de rochas redondas que se precipitam montanha abaixo. Esta é a força que produz a vitória.